Paz do Senhor, povo lindo e abençoado. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai meditar um pouco em Mateus 5. É o capítulo que começa falando sobre o Sermão do Monte. E no versículo 3 desse capítulo, a Bíblia fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando a gente lê esse texto, talvez a gente ache que, quando está falando de pobreza de espírito, está falando de uma pessoa inferior, uma pessoa desqualificada. Mas não quer dizer isso. Vocês já repararam que a pessoa, quanto mais simples e mais sem conhecimentos profundos de teologias e das bases que se dizem que aprofundam o ser humano no conhecimento, já reparou que aqueles que são mais simples de espírito são os que mais conseguem se conectar com Deus? São aqueles que mais se derramam na presença do Senhor e sentem a presença de Deus. E já reparou que aqueles que colecionam diplomas nos seus escritórios, nas suas paredes, cada vez que passa, se afastam mais do Senhor? Quando fala de pobreza de espírito, não está falando da gente ser inferior, mas está falando de que o nosso ser, o nosso coração, ele tem que estar derramado na presença de Deus. Não é a minha teologia, o meu conhecimento, não é o que eu carrego de informação no meu cérebro que vai me aproximar de Deus, mas vai ser a simplicidade com a qual eu chego na presença do Senhor que vai me levar até Ele. Talvez eu possa ter adquirido muita informação, e dessa informação me trouxe muitos conceitos onde a palavra do Senhor não nos garante a certeza do céu. Quando a gente busca informação e ela nos aproxima do reino, vale a pena. Agora, quando carregamos informações, fazemos cursos, dizemos que somos, e na verdade nos torna soberbos, nos torna pessoas que se tornam arrogantes espiritualmente, nos afasta do Senhor e nos leva, infelizmente, por caminhos que não é do céu. Quando a Bíblia fala para a gente ser como criança, é uma pessoa com espírito simples, mas com uma entrega sincera. É uma pessoa onde, com coisas pequenas, está satisfeito. Se o Senhor trouxe o sol, está feliz. E se o Senhor trouxe a chuva, também está feliz. Se o Senhor trouxe o sustento, está feliz. Mas o Senhor trazendo um maná, também está feliz. E se o Senhor não trouxer, vai jejuar feliz. Isso é ter um espírito pobre para alguns, mas é um espírito simples, não é um espírito miserável. Então, se você está se segurando nos seus conhecimentos, na sua teologia, nos seus cursos para chegar ao céu, usa isso para conhecer a Deus. Mas tenha um coração simples, como de uma criança. A criança, se tu chegar com uma bala, ela vai dar o mesmo valor como se fosse para um carrinho, que vai dar o mesmo valor como se fosse para uma bicicleta, que vai dar como mesmo valor como se fosse um carrinho de controle remoto. A criança, ela é simples de espírito. Ela não importa para ela se tem valor gigantesco. O que importa para ela é o sentimento que gerou. E a gente na presença do Senhor tem que ser assim. Ser simples para gerar sentimento, para gerar comunhão com o Espírito Santo, para gerar intimidade com Ele. Eu posso ter doutorado, eu posso ter um monte de coisas, mas se eu não sentir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não valeu de nada. E aí, alguns que se seguram nisso, no dia que der de frente com o Cordeiro, corre o risco de ouvir: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. E aqueles que são simples de espírito, os pobres de espírito, vão ouvir: entre benditos do meu Pai, para o gozo do meu Senhor, para poder sentar e ceiar com o Cordeiro de Deus. Então pensa nisso, reflita nisso. Se a tua teologia, se os teus conhecimentos está te afastando do Espírito Santo, está na hora de você retroceder.
Está na hora de você voltar e refletir se valeu a pena. Muito conhecimento e pouco de Deus. E se você é simples de espírito, continua nessa pegada, continua nessa caminhada, sendo simples, mas querendo a intimidade do Rei dos Reis. Amém? Vamos orar? Talvez o que eu falei aqui não vai entrar no teu coração, mas o Espírito Santo pode falar contigo. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, nós pedimos aqui, Senhor, neste momento, que o Senhor venha iluminar o nosso coração. Nós não queremos, Senhor, carregar fardos e carregar, Senhor, informações apenas. Nós queremos ter intimidade contigo. Queremos ter um espírito simples, Deus, aonde o Senhor tem a liberdade de falar, onde o Senhor tem a liberdade de agir, aonde o Senhor tem a liberdade de mover. Se em nós, Senhor, todo o conhecimento que adquirimos, Senhor, nos cursos, que na verdade, Senhor, era para nos levar para perto de Ti, mas talvez, Senhor, entrou um sentimento de soberba, de vaidade, querendo trazer comparação, querendo trazer status, Deus. Se o nosso espírito se afastou do Senhor por causa de informações, Senhor, nos ajuda a retroceder, nos ajuda a voltar. O que vai nos levar a fazer a Tua obra, Deus, não é um conhecimento, mas é a unção. E a unção vem através da intimidade. E a intimidade, muitas das vezes, vem na simplicidade. Então, Deus, em nome de Jesus, que todos aqueles, Senhor, que estudam e buscam, Senhor, conhecimento na Tua palavra, tenham um espírito simples, tenham um espírito, Senhor, moldável, para que possam entrar para o reino dos céus e viver toda a promessa do Senhor. Eu creio e eu sei, Deus, que o Senhor deseja povoar os céus. E cabe a cada um de nós, Senhor, ter um coração simples, ter um sentimento de humildade para poder receber a Tua bênção e a Tua palavra e poder entrar nos céus e viver contigo por toda a eternidade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Porque quem nos consola, quem nos conforta e quem nos auxilia é o Teu Espírito Santo. Então, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em todos nós. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, amém e amém. Então não deixe a soberba, nem a vaidade pelos teus conhecimentos, pelo que tu adquiriu de informação. Não deixe isso roubar a tua simplicidade. Saiba que um coração simples alcança o coração do Pai. Mas o nosso Deus resiste ao soberbo. E alguns estão se tornando soberbos por ter informação demais e ter intimidade de menos com o Rei dos Reis. A paz do Senhor, povo lindo, e tenham dias abençoados e cheios de alegria e prosperidade do Senhor. A paz do Senhor.